E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro, professor de História da equipe Dasclos, e hoje mais uma aulinha de História Geral, e essa aula nós vamos entender um conceito histórico extremamente importante, extremamente complexo para a história contemporânea, principalmente a história do século XX. Então vamos lá, que hoje nós vamos discutir algumas questões conceituais envolvendo o tão falado fascismo, regime político, como eu já estou estabelecendo uma definição aqui com vocês, um regime político que começou na Itália na década de 20, alcançou outros países, como a Alemanha, e aí eu já estou pontuando dois pontos principais, dois exemplos de regimes fascistas, no famoso período entre guerras, um período conturbado, muito por conta do final da Primeira Guerra Mundial, a crise do capitalismo, a crise de 29 nos Estados Unidos, e claro, a preparação pré-Segunda Guerra Mundial. Pois bem, pessoal, esse regime, a ideia nossa hoje é entender alguns conceitos que vão favorecer nosso entendimento do que foi esse regime político. Correto? É um regime que ele foi praticamente de exceção para o contexto de ordem burguesa que adivinha desde o final do século XVIII, pegando essa Europa e tudo mais. Correto? Eu estou apresentando aqui para vocês alguns pontos extremamente importantes quando a gente trata desse regime fascista. Então não é tão simples assim, defini-lo, estruturá-lo e tudo mais. Mas vamos lá, vamos pensar questões aqui envolvendo sociedade, envolvendo política, envolvendo economia. Para isso eu queria começar pelo Estado totalitário e, consequentemente, o autoritarismo. Dois conceitos que corroboram muito para a gente entender o regime fascista na sua questão política. Estado totalitário parte da ideia de total. Então, pessoal, a ideia do fascismo era que a organização estatal, o famoso Estado orgânico, estivesse acima de todas as questões que envolvem a sociedade, seja no ambiente político, econômico, social, e estabelecendo, consequentemente, os controles. O total aí dá ao Estado, consequentemente, essa força para estar acima de tudo e todos. Correto? Aí a gente já pode linkar ao autoritarismo, porque o autoritarismo nós temos, dentro do fascismo, terá uma figura política forte, uma figura política central, e aí já dá para a gente citar nomes na Itália como Benito Mussolini e na Alemanha Adolf Hitler. Correto? Que eles exerciam uma autoridade aversa a qualquer tipo de oposição, então a oposição não era aceita, e estabelecendo os controles centrais, consequentemente, participando das questões, controlando as questões políticas e estruturando esse Estado totalitário. Aqui, então, nós temos duas questões importantes no que diz respeito à política. Ao autoritarismo, corroborando para esse regime político, o totalitarismo na ideia de Estado e tudo mais. Mas vamos lá. Há outros pontos que eles são importantes também. Nacionalismo e o militarismo. Nacionalismo, meus caros, um conceito que não é propriamente desse momento, é um conceito que surgiu na Europa, fortaleceu-se na Europa ao longo do século XIX e parte do princípio de defesa da nação, das suas estruturas advindo de questões políticas, correto? Mas abarcando situações socioculturais muito importantes e, consequentemente, tendo valorização em cima disso. Então, por exemplo, nesses regimes era normal, a partir desses controles, o enaltecimento da pátria, dos símbolos da pátria, correto? A simbologia como um todo, seja um canto entoado, seja um hino nacional, seja uma bandeira, ou outras coisas que ali estivesse representado a pátria, a nação e a defesa dela. Por isso nós colocamos o nacionalismo até exacerbado, alguns autores vão trabalhar com essa ideia, correto? Chamando a atenção para o militarismo, é um Estado estruturado em cima do campo militar. Então, a sustentação política que eu colocava aqui no autoritarismo para o Estado totalitário, a gente tem que colocar o militarismo aqui também. Porque essas lideranças vinham desse contexto social, digamos, né, desse contexto de formação social que eram os militares. Já que eu estou tratando numa perspectiva do militarismo, pessoal, a gente não pode perder de vista que esses regimes tiveram ideais expansionistas, principalmente a Alemanha. Até porque o Hitler, a partir de 1933, começa a formular, a estruturar um Reich, né, um terceiro Reich alemão, e tinha ali na sua ideia o expansionismo para outros locais, e aí abarcando a ideia dos povos germânicos e tudo mais, o arianismo, que nós veremos em outras aulas. Então, o alcance de outros territórios. São situações que a gente vai linkando cada vez mais a ideia de total do Estado e, consequentemente, estabelecendo o totalitarismo. Pois bem, seguindo a nossa aula aqui, é importante também a gente partir do princípio, para cada vez mais entender essa perspectiva de Estado totalitário,
o corporativismo. Isso é uma ideia interessante, que ela vai, digamos que, entrar em contraposição aí, uma perspectiva até dessa ordem liberal burguesa, essa ordem advinda dos iluministas, que, como a gente já discutiu em outras aulas, se desenvolveu no final do século XVIII, passou pelo século XIX e tudo mais. Essa ideia é que as corporações, a partir de controle do Estado, e aí mais uma vez nós temos o totalitarismo, a partir de controle do Estado, elas corroborassem numa situação política e econômica com mais ênfase do que propriamente um indivíduo isolado, aí a partir de uma perspectiva de individualismo, né? Ou seja, só para a gente ter um norte para a discussão de corporativismo, vai uma ideia contraposta a individualismo. Aqui a ideia é que as corporações, elas, a partir de controle do Estado, ofertassem condições para desenvolvimento da sociedade, da política, da economia, com maiores condições, maiores questões para cada vez mais esse Estado se enaltecer e crescer e se desenvolver. Não vamos perder de vista essa palavra, o desenvolvimento. Tudo bem? Então, por exemplo, normal, organizações sindicais. Ah, mas organizações sindicais para cada profissão? Controladas pelo Estado. Correto? Então, o corporativismo, ele vai trabalhar também nessas questões dentro de um Estado fascista para a gente cada vez mais sedimentar essa ideia. Há algumas questões que são questões anti, correto? E aí, partindo desses dois contextos, na verdade, desses dois conceitos históricos também dessa sociedade liberal burguesa. O liberalismo, lembrando que isso daqui vai atuar muito no campo político e econômico, a ideia de liberdade política, já que eu estou falando de um aspecto autoritário, ela não é uma ideia aceita dentro do regime fascista, tudo bem? Aqui nós temos uma ideia de controle, de autoridade se sobressaindo. Isso vai valer também para a economia, não percam isso de vista, pelo amor de Deus. Vai valer para a economia no sentido de pensar o Estado controlando e atuando nas questões econômicas, não saindo do capitalismo. É bom ficar claro isso. Aí a gente já dá para linkar com outro tópico aqui. Não entendendo que o Estado deveria chegar a um comunismo. E aí lembrando que o comunismo parte de todo o princípio de desenvolvimento da sociedade a partir daquela ideia que Marx estabeleceu, passando pelo socialismo e chegando ao comunismo. Lembrando que quando eu chamo atenção para o fascismo, essa ideia também era repudiada. E para a gente encerrar, esse sistema, esse regime, utilizou muito da propaganda para que, tomando como base todas essas questões, a população oferecesse aquilo que é de essencial para um desenvolvimento de governo, que é o apoio. Então, esses regimes receberam apoio muito por conta de como a propaganda levava a ideia de benfeitoria do regime, a ideia de desenvolvimento, a ideia de avanço, a ideia de progresso. E aí, consequentemente, você tem sim argumentos e questões para entender por que esse regime durou tanto tempo em alguns países. Eu pego a Itália de 22 a 43, mais ou menos, né? E eu pego a Alemanha de 33 até o final da Segunda Guerra Mundial, ali em meados de 1945. Correto, pessoal? Essa aula, então, é para a gente entender as características gerais do regime fascista. Tudo bem? Então, esses tópicos só ajudam a gente ter um norte para quando aparecer fascismo, correto? Como um todo, e aí eu não estou sistematizando em um país ou outro, nós compreendamos melhor esse conceito político-histórico, tão importante para o século XX, tão importante para o período entre guerras e, quer queira, quer não, tão importante para a história contemporânea. Do mais, é por isso que eu falo para vocês, vamos estabelecer de maneira sistematizada os conceitos. E eu tenho certeza que vocês vão alcançar o estudo desejado aí. Tá bem? Eu espero vocês em outras aulas. Até mais. Tchau, tchau.